Os Moabitas eram um povo com laços estreitos com os israelitas, descendendo de Moabe, filho de Ló. Durante alguns períodos da história, eles conseguiram viver em harmonia com os israelitas. No entanto, em diversas ocasiões, sua relação se transformou em uma rivalidade implacável. Neste vídeo intrigante, você será transportado para a fascinante história dos Moabitas, descobrindo os mistérios por trás dessa antiga civilização e desvendando o que levou ao seu destino. Moabe era filho de Ló, fruto de uma relação incestuosa com sua filha mais velha. Além de Moabe, Ló também foi pai de Ben-Ami, o ancestral dos Amonitas, através de outra relação incestuosa com sua filha mais nova. Esse comportamento imoral dentro da família de Ló mais tarde foi refletido na imoralidade que ocorreu entre os filhos de Israel e as filhas de Moabe, como lemos em Números capítulo 25. O significado do nome Moabe é incerto, mas alguns estudiosos sugerem que pode significar do meu pai. Se isso estiver correto, então o nome se referiria à maneira como Moabe foi concebido. No entanto, isso é mera especulação, pois não há uma base sólida sobre a origem e etimologia desse nome. A partir do texto do capítulo 19 de Gênesis, sempre que o nome Moabe aparece na Bíblia, não se refere a uma pessoa específica, ao invés disso, é usado para designar o território e o povo de Moabe, ou seja, os Moabitas. Moabe estava situado em um planalto a leste do Mar Morto, cerca de 1000 metros acima do nível do mar. A região de Moabe era propícia para a produção agrícola, especialmente de grãos, uvas e criação de ovelhas, que eram atividades significativas na economia de Moabe. O tamanho da terra de Moabe variava de acordo com o momento histórico e político de seu povo. Geralmente, a fronteira sul de Moabe se estendia até o Vale de Edom, enquanto a fronteira norte se estendia desde o rio Arnon até, em certos períodos, um limite incerto. Provavelmente, a região foi habitada desde muito cedo, e os descendentes de Moabe se estabeleceram lá, misturando-se com o povo local através do casamento. Com o tempo, eles se tornaram o povo dominante da região, e assim seu nome servia para designar toda a população e o próprio território. Portanto, Moabe era um reino bem organizado, com uma economia estruturada e construções significativas. Além disso, pequenas fortalezas estavam estrategicamente posicionadas ao longo de suas fronteiras. A Bíblia menciona várias vilas e cidades, e por muito tempo, os Moabitas experimentaram prosperidade. Eles conseguiram se espalhar pelo Planalto e até mesmo conquistar vários povos, expandindo-se para o norte. Na Bíblia, os Moabitas também aparecem intimamente associados aos Amonitas, seus parentes mais próximos. Durante o êxodo dos israelitas do Egito, os Moabitas já eram designados como um povo poderoso, como lemos em Êxodo capítulo 15, versículo 15. A religião dos Moabitas se assemelhava ao paganismo cananeu. Eles praticavam vários rituais impuros em suas celebrações da natureza e fertilidade, sendo devotos ao deus Quemós, a divindade da fertilidade. Entre todas as divindades adoradas pelos Moabitas, Quemós era a principal, sem dúvida a divindade nacional dos Moabitas. Eles ofereciam sacrifícios de ovelhas e bois a essa divindade e também praticavam sacrifícios humanos como oferendas ao seu Deus. O relacionamento entre os israelitas e os moabitas é registrado em vários trechos bíblicos. A Bíblia fala de períodos de coexistência amigável e trocas econômicas e culturais entre os dois povos. No entanto, os moabitas, juntamente com os amonitas, foram duramente reprovados por Deus por se levantarem contra Israel. Eles não foram hospitaleiros com os israelitas quando estes saíram do Egito. Além disso, o rei moabita Balaque contratou o falso profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Quando os israelitas acamparam nas planícies de Moabe antes de atravessar o Jordão, eles se envolveram de forma imoral com as mulheres moabitas e midianitas e participaram de sua idolatria. Por todas essas razões, foi ordenado que fossem excluídos da congregação de Israel. Quando Moisés morreu, ele foi sepultado em um lugar desconhecido na terra de Moabe, e durante o período dos juízes de Israel, Deus permitiu que os moabitas oprimissem os israelitas por causa de sua desobediência. Essa opressão moabita durou 18 anos sob o governo do rei Eglon, até que Deus levantou um homem canhoto para libertar seu povo. Também durante o período dos juízes, Elimeleque e Noemi migraram com sua família para Moabe,
e seus filhos se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Rute. Quando os filhos de Elimeleque morreram, Noemi e sua nora moabita Rute foram a Belém pela fé. Rute foi contada entre a tribo de Judá porque se casou com Boaz e se tornou ancestral do rei Davi e consequentemente do Senhor Jesus Cristo. Durante a monarquia em Israel, Saul lutou e derrotou os moabitas em suas campanhas militares, e quando Davi precisou viver como fugitivo, ele enviou seus pais para Moabe. Mais tarde, o próprio rei Davi também subjugou os moabitas. Após a divisão do reino de Israel após a morte de Salomão, os moabitas conseguiram conquistar sua independência, mas pouco depois, durante o reinado de Omri, pai de Acabe, Moabe foi novamente subjugada por Israel. No entanto, após a morte do rei Acabe, os moabitas se revoltaram mais uma vez e conseguiram se libertar do jugo de Israel. Pouco depois, o rei Mesa de Moabe, junto com os reis de Judá e Edom, formou uma coalizão para atacar os moabitas. No entanto, o ato perverso do rei moabita, que sacrificou seu próprio filho, fez com que o ataque fosse abortado. Mais tarde, os moabitas, amonitas e edomitas formaram uma confederação para atacar Judá. No entanto, a confusão surgiu entre eles mesmos, e esses povos se autodestruíram, frustrando os planos de ataque. O reino de Israel também sofreu muitas vezes com as ações dos saqueadores moabitas, como no final dos dias do profeta Eliseu. No meio do século VIII a.C., os moabitas foram subjugados pelos assírios, e Moabe passou a integrar e pagar tributos ao grande império assírio. Após a queda da Síria, os moabitas aparecem na narrativa bíblica entre o exército que entrou em Judá durante o reinado de Jeoiaquim. No entanto, não demorou muito para os moabitas participarem de uma conspiração contra a Babilônia, e o rei Nabucodonosor se levantou fortemente contra eles, dominando-os novamente. Mesmo após a queda do Império Babilônico, os moabitas continuaram subordinados aos persas, e no período pós-exílico, os moabitas ainda são mencionados como uma raça em fontes históricas. No entanto, gradualmente, eles foram assimilados por grupos árabes, e tudo o que aconteceu contra Moabe até sua completa destruição foi anunciado pelos profetas do Senhor. Se você gostou de saber sobre a história dos moabitas na Bíblia, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Bíblia Arte Contada, deixe um like, para que o YouTube divulgue este vídeo para mais pessoas, escreva seus pensamentos aqui abaixo nos comentários. E que história da Bíblia você gostaria de ver no canal? Gratidão a todos e até o próximo vídeo.